Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou novamente aqui com o Sérgio e o Ivan hoje, e hoje nós vamos aproveitar o dia para falar sobre inteligência artificial. Vamos tentar fazer um link entre professores de idiomas, o ensino de idiomas, com inteligência artificial. Para começar, Sérgio, vou começar com você hoje com uma pergunta bem interessante. Como é que foi a sua transição das aulas presenciais para o online? E em que momento você percebeu que no online você poderia utilizar a inteligência artificial nas suas aulas? Como é que foi essa transição? Primeiro para o online e depois para o online. Ah, eu acho que eu consigo usar um pouco de inteligência artificial também. Foi bem gradual, Du. Na verdade, eu estava trabalhando aqui na minha cidade, né, dando aulas de inglês regulares, e aí eu comecei a trabalhar oferecendo aulas de inglês online. E na época, pode até ser que existia Zoom, mas ninguém conhecia Zoom, então eu comecei por Skype. E foi complicado inicialmente, porque o Skype naquela época, quando eu comecei, isso foi 2000, eu acredito que foi 2015, talvez comecinho de 2016. E o Skype ainda estava muito ruim. Hoje ele está bem melhor, mas ele estava muito ruim ainda para você poder fazer o que você faz hoje com o Zoom com facilidade, né? De fazer qualquer tipo de compartilhamento de áudio, qualquer coisa que envolva, por exemplo, eu nem lembro se tinha essa funcionalidade na época de você escrever em algum lugar como se fosse uma lousa. Mas eu me lembro que a minha experiência inicial com aulas online, por causa da ferramenta que eu tive que usar, que era o Skype, não foi das melhores, não. Eu até pensei em não dar mais aula online por causa do Skype. Sei que durou por um período bem curto, quando uma amiga falou para mim que tinha o Zoom, na verdade, que era uma outra ferramenta que daria para começar a usar. Quando eu comecei a utilizar o Zoom, aí sim eu comecei a ficar ainda mais entusiasmado para poder dar as aulas, porque eu senti que essa diferença, né, que o pessoal tanto fala ou falava de você dar aula presencial e dar aula online, com a ferramenta correta, fez o processo, essa transição ficar ainda mais fácil, ainda mais tranquilo. Então, parecia que estava tudo fluindo né, de forma muito natural. E aí eu acho que uma coisa leva a outra. Quando você começa a dar aula online, você começa a se aprofundar mais na parte de tecnologia, né? Então, você começa a integrar outras ferramentas na sua aula. Então veio o Jamboard, entre outras coisas. Agora, para né, não gastar, não perder muito tempo e ir direto para a parte de inteligência artificial, meu primeiro contato com inteligência artificial foi através do GPT, ChatGPT. Eu acho que 2 meses depois de ele ter sido lançado, eu fiquei sabendo que existia esse tal de ChatGPT, que você podia interagir com ele. E eu tive um certo preconceito inicial, porque né, a plataforma do GPT não é muito atrativa, né? Basicamente, você vê texto e não tinha imagem. Eu comecei a interagir com ele, e como a gente é professor de inglês, eu automaticamente já fiz a conexão de como que eu posso usar isso para melhorar as aulas. É, então, foi aí que foi o primeiro passo com a inteligência artificial, de começar a utilizar a inteligência artificial. Foi tentar conectar o GPT com a minha parte minha área de expertise, que é a aula de inglês. Legal. E você, Ivan, como é que você foi a transição para você sair só do presencial para começar a trabalhar esse online, né, de uma maneira bem simples assim? E qual foi o momento que você falou, eu acho que eu consigo usar a inteligência artificial? Eu sou da época dos dinossauros, né? Então, eu comecei a aprender. Quando eu aprendi inglês, para você ter uma noção, na época que tinha um projetor em cima da mesa, que os slides eram virados manualmente, sincronizados também manualmente com um gravador de fita cassete. Então, estamos falando de 83, 84 aqui, né? Então, daí para depois o surgimento do CD, aí os slides se movimentando ao invés de simplesmente serem estáticos, né? Eu fui passando, igual o Sérgio, não vou ficar passando, falando muito sobre isso aqui, porque senão, é, enfim, é muito tempo. Mas quando veio a pandemia, e aí a gente foi meio que, todo mundo foi trancado em casa. Eu tinha ainda, dava algumas aulas, e aí eu comecei, foi o meu primeiro contato com aulas online, mais intensivamente, vamos dizer. Eu tinha dado uma aula aqui e ali, e confesso que para mim não foi legal, não, porque vindo desse tempo pré-histórico até o Zoom, que eu entrei no Zoom já, né? Para mim foi muito difícil, que eu gostava da interação, de estar com as pessoas, da conversa,
na minha área, que eu gosto muito da fonética, o Zoom não ajuda muito detalhes finos, assim, como um exemplo básico, o final dos verbos regulares de inglês, né, do to, the, we, me atrapalhava um pouco conseguir pegar essas nuances, né? Enfim, então, na pandemia eu comecei a dar aula online. A inteligência artificial, para mim, também chegou via ChatGPT e chegou no momento que eu estava quase que 90% do tempo envolvido com a educação internacional. Eu estava menos com aula e mais com educação internacional. E aí, logo veio na minha cabeça que algumas pessoas falam, nossa, isso aqui vai dominar o mundo, vai acabar com a humanidade. Eu acho simplesmente fiquei pensando, olha, a gente já passou por muitos momentos groundbreaking, né? Dessa forma, né? E esse é mais um. Então, talvez seja dominado quem for ignorante a respeito, mas quem vai entender, quem vai estudar, vai dominar. Então, a inteligência artificial tem que ser uma extensão da nossa inteligência, né? Não substituir e nem sobrepujar, né? Então, foi nesse momento que, quando eu vi, eu tive aquele espanto. é, Imediato, assim, mas na hora eu falei, não, isso aqui é sensacional, é uma ferramenta que vai ajudar a gente a performar muito e muito mais. E é assim que eu penso até hoje, por isso que eu gosto muito de estudar e de conversar sobre inteligência artificial. Sabe, Ivan, você contando a sua história, o Sérgio também, eu no começo, até 2019, às vezes eu tinha alguns alunos também que faziam no online, mas não me parecia bom nem para mim, né? Falava, isso aqui não é o caminho, não é por aí. Aulas mesmo são as aulas reais. Em 2019, fui para Florianópolis fazer o mestrado, aí eu fui obrigado a largar todos os meus alunos presenciais que eu tinha, né? E aí, em 2020, eu decidi, com a pandemia, eu tive que reestruturar a minha monografia e eu fui para essa parte do digital, da inteligência artificial. Eu fui analisar como a inteligência artificial poderia ajudar os professores com a questão do feedback. Mas isso é antes do chat GPT 2020, né? Então, eu analisei Microsoft Word, Grammarly, mais ou menos por aí. Enfim, vamos lá, Sérgio. Vamos de dicas agora. Que dicas você poderia passar para os professores que querem utilizar a inteligência artificial nas aulas? São tantas, né? Bom, eu vou falar de uma que eu utilizo assim com muita frequência. Quem usa Coursebook sabe, por exemplo, ou já usou, sabe que uma das facilidades de você usar um Coursebook é que você pega, por exemplo, um texto, né? Que foi escrito não só para ajudar o aluno a desenvolver a parte de habilidade de leitura, mas aquele texto geralmente é usado como uma forma de introduzir a target language que vai ser estudada naquela aula, né? Quando eu falo target language, pode ser uma estrutura gramatical, pode ser, né, itens de vocabulário, e ela vem introduzida naquele texto. E uma coisa que é muito difícil você encontrar em textos autênticos é uma determinada estrutura gramatical. Se a gente pegar, por exemplo, uma terceira condicional, vamos supor que esse professor vai trabalhar a terceira condicional. É muito difícil você achar um texto autêntico em que a estrutura da terceira condicional apareça diversas vezes, porque a pessoa que escreveu aquele texto autêntico não está pensando em escrever um texto autêntico para introduzir a terceira condicional, ela está transmitindo uma ideia. E já num livro curso, você tem essa facilidade, porque você vai ter um texto falando sobre um determinado assunto, e depois aquela estrutura gramatical. Vamos pegar, por exemplo, de novo a terceira condicional, sendo repetida 3, 4 vezes, para que o aluno tenha essas exposições múltiplas, né? Ele consiga encontrar aquilo de novo, again and again and again, naquele texto. Bom, como que eu conecto isso com a inteligência artificial? Às vezes, por exemplo, eu quero trabalhar uma determinada estrutura gramatical, ou eu quero que o aluno tenha contato, por exemplo, com um grupo de palavras que pertencem né, a um tema. E como não é fácil achar isso em um texto autêntico, o que eu peço para a inteligência artificial, na maior parte das vezes o ChatGPT, para fazer ou escrever um texto do zero, levando em consideração, claro, o nível dos alunos que eu vou trabalhar, sobre o tema que eu quero trabalhar, e na hora que ele escrever aquele texto, eu peço para que aquela estrutura gramatical seja repetida 3 vezes, 4 vezes, aí eu decido o número de vezes que eu quero que ela apareça, ou um número de palavras, por exemplo, que eu quero que sejam utilizadas naquele texto, ou eu pego um texto já escrito e peço para a inteligência artificial adaptar aquele texto
levando em consideração o nível dos alunos que eu vou trabalhar e também repetindo aquela estrutura gramatical 3, 4 vezes ou introduzindo, por exemplo, o número de palavras. Isso é o que a gente chama, na maior parte das vezes, quando a gente lê livros de metodologia, a gente vê como input flooding, né? Que é o input aparecendo várias vezes. Então, essa ideia do flooding é porque o input é repetido diversas vezes. Como é algo, de novo, né, não fácil de encontrar em textos autênticos, a inteligência artificial ajuda eu, né, oferecer para o aluno essa experiência de uma forma fácil, porque geralmente isso eu consigo fazer em poucos minutos. Muito legal, né? Você consegue colocar uma prática que a gente, uma necessidade que a gente já tem no dia a dia, né? De trabalhar uma estrutura e você conseguir diversificar com a inteligência artificial. Muito legal. E você, Ivan, Sim. uma dica? Eu vou dar uma dica aqui baseada. Quando a gente faz baseado no que a gente estuda no Celta, né? Quando a gente faz Celta, eu imagino que eu não fiz o Delta, mas o Delta ainda mais, você aprende a trabalhar com o lesson planning, né? Você entende realmente o que é um lesson planning, como pensar, como estruturar, como fazer. Embora isso seja verdade, o lesson planning ele é preparado para um grupo de pessoas e tá ótimo, é assim mesmo, é assim que funciona e baseado naquele grupo, naquele nível, você vai trabalhar em cima. Com a inteligência artificial, você tem condições de, em pouco tempo, porque afinal de contas, o lesson planning bem feito, ele demanda tempo, mas você consegue fazer lesson plannings mais individualizados. Então, a gente sabe que as turmas não são homogêneas. Então, se tem 10 alunos, eles são 10 indivíduos completamente diferentes, até de learning styles e na velocidade de aprendizagem e tal. Então, com, quando você identifica um aluno que precisa de um cuidado extra, rapidamente você pode subir o seu lesson planning em PDF no ChatGPT, por exemplo, e você pode dar um prompt dizendo assim, ó, baseado nesse lesson plan, poderia criar um lesson plan secundário ou um learning path para um aluno que tem essas características, essas dificuldades, e você coloca o máximo de especificações possível e ele vai te dar. Então, você consegue, em poucos minutos, você consegue atender o seu total, o seu grupo como um todo, mas você consegue também dar atividades extras ou dar uma atenção especial para aquele aluno que precisa de um pouco mais de atenção. Então, funciona muito bem. Eu já fiz testes com o ChatGPT lendo PDFs, né? E funciona que é uma maravilha. Dentro dessa ainda condição, você pode ter o que algumas empresas vão chamar de experts, que são uma subdivisão dentro do ChatGPT, por exemplo, onde você cria um expert professor. Então você coloca lá o nome, pensa no professor de inglês que você mais admira dos grandes escritores, assim, né? Eu estava falando com o Sérgio do Thornbury e do Jeremy Harmer, por exemplo. Então você fala para ele, você é Jeremy Harmer. Baseado nesse lesson plan, por favor, crie um lesson plan secundário que possa atender a essas necessidades. E o que a inteligência artificial vai fazer é buscar informações sobre esse autor e aí dar a resposta baseada até no estilo de escrita daquele. O Sérgio, né, inclusive, mostrou que fez esse teste com quem que era, Sérgio, que você mencionou que você fez? Isso, eu pedi para ele escrever um texto para mim como se ele fosse o autor Jordan Peterson, que é um Jordan autor Peterson. que usa uma linguagem bem rebuscada, né? Eu queria ver se ele conseguir emular isso no texto. E saiu excelentemente bem, né? Ele vai buscar, né? Ele vai buscar essas coisas. Então, essa é uma dica para individualizar lesson plans, usar a inteligência artificial. Uau, super dica, Ivan, porque todo professor, ele sempre se preocupa com a questão do lesson plan, né? Só que ele tem o problema do tempo.
Então, com uma ferramenta dessa, você consegue maximizar muito o seu tempo e conseguir montar um bom lesson plan. E agora vamos falar de plataformas, Sérgio. O que você tem de dicas sobre plataformas? Legal, Du. Eu acho que tem várias, né, que daria para recomendar. Uma que eu uso, né, tenho usado, e eu sei também que tem muitos professores de inglês que já estão utilizando, é uma plataforma que chama TWEE. TWEE. A gente pode depois colocar o link na descrição para facilitar, né, para vocês acharem quem não conhece. Mas é uma plataforma que utiliza inteligência artificial e tem como foco principal professores de inglês. Então, você consegue, por exemplo, através dessa plataforma do Twizy, você consegue criar exercícios de true or false, multiple choice, você consegue pedir para que ele faça um resumo de um vídeo do YouTube, que ele utilize o vídeo do YouTube, por exemplo, e crie perguntas de compreensão. Então, é uma inteligência artificial focada na parte de ensino de inglês. Então, eu diria assim que é difícil falar se ela é melhor que o ChatGPT, porque seria comparar coisas que têm propósitos diferentes, né? Mas eu diria que facilita mais, porque o propósito principal da plataforma é ajudar você a criar exercícios, planejar aulas, utilizar, por exemplo, vídeos do YouTube para você poder explorar, né, na parte de ensino. Então, quem não conhece o TUI, eu diria que vale muito a pena explorar. Tem uma versão paga, né? Claro, mas também tem a versão gratuita que dá para fazer bastante coisa nela antes de você decidir se você quer pagar ou não, se vale a pena para você ou não. Legal. E você, Ivan? Eu vou até compartilhar minha tela aqui para mostrar uma ferramenta que eu acho que vale a pena levar em consideração, que chama Gamas. Então imagina, sabe, a gente que às vezes tem que substituir uma aula de última hora, aparece aquele professor, aquele nosso colega que passou mal, você vai ter que entrar, e você às vezes não tem o material didático, ou uma aula demonstrativa. E também para coisas mais aprimoradas, para coisas mais preparadas. O Gamas, ele tem a facilidade de transformar textos em slides. Então, eu estou usando esse aqui como um exemplo, que é um texto que eu estou trabalhando, que é de comunicação não violenta para empresas familiares, né? Acho que o pessoal que assiste aqui sabe que eu gosto muito de CNV, sou um estudioso da área, e, e aqui o que acontece? Então, imagina que você tenha que dar uma palestra ou você tem que dar essa aula. Você pode ir no seu ChatGPT, ou no Gemini, ou no Claude, onde você quiser, e digitar lá, aula aula sobre superlativos e comparativos em inglês. Ele vai dar um texto para você. Você copia e cola esse texto no Gamas e pede para ele criar o slide. E ele vai reduzir o texto, obviamente, e vai criar slides assim, com fotos, em layouts, no layout que ele, né, que ele acha melhor, né? Por exemplo, aqui, e tudo isso é editável, né? Ele vai te dar alguma coisa pronta com figuras criadas por inteligência artificial e que no final você já vai ter uma boa, um bom material para trabalhar. Mas é claro que você pode depois refinar, você pode vir aqui aumentar, você pode vir aqui e simplesmente reescrever isso aqui. Ah, isso aqui eu não gostei, você pode retirar, você pode pedir para ele fazer um novo texto para essa parte aqui, ou escrever em português. Você pode fazer o que quiser. Você pode editar com a própria inteligência artificial, você pode, enfim, tem uma série de opções aqui. Então, assim, para aquele professor, e depois tem o botão apresentar aqui. Clique, está pronto. Você clicou aqui, você já vai apresentar. Não precisa baixar, não precisa nada. Então, eu acho que para aquele professor que precisa ter sempre uma aula na manga, aqui é uma ótima opção, rápida. Essa versão é grátis, mas você pode, se você é uma pessoa que utiliza muito, você pode pagar, acho que é R$ 30 por mês, e você tem uma ferramenta de performance bacana que ajuda
bem nesses casos de emergências. Muito bem, para terminar esse episódio de hoje, algo muito importante que você falou no começo, né, Ivan? A inteligência artificial não veio para substituir o professor, mas para auxiliar o professor. Se você pensar na inteligência artificial como uma ferramenta de ajuda, você vai conseguir aprimorar muito e maximizar a sua aula, né? Que o grande problema do professor é ter tempo e às vezes até ideia no momento, assim, nós temos que preparar uma aula para amanhã. Então, tanto para a questão de tempo e ideia, nós podemos usar as sugestões que vocês deram aqui. Esperamos que vocês tenham. Pode falar, Ivan. Eu ia mencionar que acho que esse é o ponto de vista mesmo, a gente entender. Veja, um dicionário, ele não substitui o professor. Sim. O dicionário é a extensão do vocabulário do professor, né? E é uma possibilidade de ele buscar mais conhecimento rapidamente. A inteligência artificial é uma extensão da nossa inteligência. Então, ela veio para agregar. E agora está no início, né? Agora está tudo começando. A inteligência artificial chegou, popularizou, porque hoje você tem ela gratuitamente, você pode pagar R$ 100 e ter máquinas de alta performance, né? Você popularizou, barateou. Então, quem começar a usar agora e dominar agora vai ter muita vantagem no futuro com isso, né? Então, eu vejo como isso é uma extensão, é uma continuação da nossa inteligência. Nunca vai substituir, porque se não tiver um humano para dar o prompt, a inteligência artificial nada faz. Sem contar as alucinações que a gente estava falando antes do episódio ainda, né? Então, a gente tem que ficar em cima, tem que usar da maneira mais apropriada possível e, na minha opinião, entender como uma extensão, uma potencializadora da nossa inteligência é o melhor caminho. Então, fica aí a dica, né? Para quem já conhece um pouco de inteligência artificial, aprender um pouco mais. E para quem nunca trabalhou, usou, começa devagar. Você tem as versões gratuitas. Você não precisa gastar nenhum centavo nisso. É só você baixar o ChatGPT ou os outros que foram falados aqui, o Tui, e tenta experimentar, veja o que você acha, né? Muito bem, então com isso a gente termina o episódio de hoje e adoraríamos saber de você, professor. Você usa já alguma ferramenta? Como você usa? Ou algum aluno que também esteja assistindo, como é que você usa a inteligência artificial para a aprendizagem de idiomas? Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Ivan. Obrigado, Edu. Abraço a todo mundo aí. Um abraço. Tchau, tchau.